Bom dia, pessoal! Bom, na semana passada nós iniciamos nossos estudos em rochas, estudamos as rochas ígneas e nessa semana nós vamos estudar uma outra classe de rochas existentes aqui no nosso planeta, que são as rochas sedimentares. Na semana que vem nós vamos estudar as rochas metamórficas e assim a gente encerra essa parte da disciplina que está relacionada ao estudo das rochas. Nós estudamos na semana passada que as rochas ígneas são aquelas que se formam a partir da solidificação do magma ou da lava dos vulcões. Nós comentamos também que as rochas ígneas também são chamadas de rochas primárias, porque elas são as únicas que não se formam a partir de outras rochas já existentes. Então, nessa semana nós vamos estudar as rochas sedimentares e na semana que vem as rochas metamórficas. Então, ambas se formam a partir da alteração de outras rochas pré-existentes. Então, nessa semana nós vamos estudar as rochas sedimentares e nós vamos ver que essas rochas elas são formadas a partir do intemperismo de outras rochas. E elas se formam nas condições de pressão e temperatura aqui da superfície terrestre. As rochas sedimentares elas possuem uma infinidade de importância, tanto para a indústria, importância econômica, para a agricultura, como material de origem de solos. E elas recobrem a maior parte da nossa superfície. Então, nós comentamos na aula passada que as rochas ígneas e metamórficas, elas ocupam cerca de 95% do volume da nossa crosta, mas essas rochas, elas estão quase sempre cobertas por finas camadas de rochas sedimentares. Essas rochas sedimentares, elas encobrem grande parte da crosta continental e grande parte também da crosta oceânica. Bom, e como que essas rochas sedimentares elas são formadas? O próprio nome já sugere, sedimentar vem de sedimentos. Então, as rochas sedimentares elas vão ser formadas pela deposição e consolidação de sedimentos provenientes do intemperismo de outras rochas pré-existentes, ou também pelo acúmulo de material orgânico, como vamos discutir. Basicamente, o processo de formação das rochas sedimentares ele envolve 4 etapas. A primeira delas é o intemperismo, que é o desgaste, a desintegração ou a decomposição química das rochas. Esse processo vai gerar, então, sedimentos que vão ser transportados pela ação da água, dos ventos, da própria gravidade ou do movimento de geleiras, e esses sedimentos eles vão ser depositados em porções favoráveis da paisagem, Normalmente eles vão ser carreados para as porções mais baixas da paisagem. Uma vez depositados, esses sedimentos eles começam a ser soterrados, por outros sedimentos que vão se depositando ali em cima, e eles sofrem, então, o processo de diagênese, que transforma esses sedimentos em rochas. O processo de diagênese, ele engloba a compactação e a cimentação desses sedimentos, então, que eles deixam de ser materiais inconsolidados, soltos, e eles passam, então, se tornam um material consolidado, eles formam, então, rochas sedimentares. Essas 3 etapas, intemperismo, transporte e deposição de sedimentos, ela também é conhecida como erosão, que é o desgaste da nossa superfície terrestre. Bom, aqui nessa figura, então, nós temos representadas as 4 etapas de formação das rochas sedimentares. Eu peço desculpa pela qualidade das figuras, mas eu preciso converter as aulas para um formato menor, para que esses arquivos eles não fiquem muito pesados para vocês baixarem e acaba perdendo a qualidade das figuras, tá bom? Mas eu estou tentando adaptar, melhorar isso ao longo do tempo. Bom, mas o fato é que as rochas, sejam elas ígneas, sedimentares ou metamórficas, quando elas estão expostas às condições da superfície terrestre, elas vão estar sujeitas à ação do clima, de organismos vivos, do relevo e do tempo, elas vão se alterar, elas vão se intemperizar. Elas podem se alterar tanto fisicamente, se fragmentar em pedaços menores, como também quimicamente. A água em contato com essas rochas pode solubilizar alguns minerais presentes ali e os elementos químicos
que estavam contidos na estrutura desses minerais, eles são dissolvidos e transportados nessa água. E eles vão se precipitar, né, passando para a forma sólida novamente em algum momento. Bom, mas então os sedimentos que são originados do intemperismo de rochas, eles são transportados por agentes transportadores, principalmente a água, mas também os ventos, a própria gravidade e as geleiras, e eles vão ser depositados em alguns locais favoráveis. Bom, esse transporte ele pode ser a longas distâncias, a curtas distâncias, vai depender da energia do agente transportador. Então, fluxos de água intensos, eles vão transportar sedimentos a distâncias maiores. Uma vez que a energia do transportador ela vai diminuindo, então imagina uma corrente de água, à medida que ela vai se aquietando, que ela vai ficando mais calma, esses sedimentos então eles começam a se depositar. Isso vai acontecer em locais favoráveis a esse processo, como depressões, como lagos, oceanos, planícies de inundações de rios, nos desertos. Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Uma vez que esses sedimentos eles são depositados, eles começam então a ser soterrados. Outras camadas de sedimento vão se depositando ali em cima e vão exercendo uma pressão, uma força sobre as camadas que se depositaram primeiro, né? Até que chega a determinado momento que esses sedimentos que antes estavam soltos, inconsolidados, né? Eles passam então a formarem rochas sedimentares. Eles passam a ter um comportamento consolidado, digamos assim, né? Eles vão sofrer a compactação e também a cimentação por alguns compostos químicos que nós vamos explicar, e eles vão então formar essas rochas sedimentares num processo chamado de diagênese. Bom, independentemente de como esses sedimentos eles são transportados, eles vão se depositar em algum momento, em alguma porção, né, em algum local da nossa paisagem, que são conhecidos como ambientes de sedimentação. Esses ambientes de sedimentação, eles podem ser continentais, essa deposição pode acontecer na crosta continental, ou eles podem ser ambientes marinhos, quando a deposição ocorre na crosta oceânica. Existem também os ambientes transicionais, que são os ambientes costeiros, como as praias, por exemplo. Como exemplo de ambiente de sedimentação continental, nós temos os lagos, as lagoas, que são os ambientes lacustres, né? Ambientes com águas mais calmas. Temos também os ambientes aluviais, que são aquelas regiões próximas ao leito dos rios, as planícies de inundação, né, ou várzeas. Quando os rios eles enchem na época de cheia, nas épocas de chuvas, eles extravasam as suas margens e inundam áreas que estão ali ao redor. Então, como os rios eles carregam quantidades enormes de sedimentos, eles depositam esses sedimentos, então, nessa região que está sujeita à inundação. Quando volta a época seca, esse rio, então, ele volta para a sua margem, né, para o seu curso original. Bom, muitas civilizações antigas, elas permaneceram, né, perpetuaram, graças a esse processo de transporte e deposição de sedimentos aluviais transportados pelo rio. Um exemplo são os egípcios, que viviam às margens do rio Nilo, os mesopotâmios, que viviam às margens dos rios Tigre e Eufrates, porque esses rios, na época das chuvas, eles traziam um grande aporte de materiais, muitas vezes enriquecidos com determinados elementos químicos, além de materiais orgânicos, que se depositavam nessas regiões e propiciavam, então, ambientes mais férteis, mais propícios à agricultura. Os desertos também são exemplos de ambientes continentais de sedimentação, onde os sedimentos eles são transportados principalmente pela ação dos ventos. Os ambientes transicionais, nós temos as praias, os ambientes costeiros, né? As areias das praias, elas são sedimentos transportados pelas correntes marítimas, pelas ondas do mar. E nós temos os ambientes marinhos. O oceano ele é um grande receptor de sedimentos. A gente viu que a crosta oceânica está num nível mais baixo que a crosta continental, e os sedimentos eles tendem, em algum momento da vida, serem transportados para os oceanos. O transporte que eles vão sofrer é muito variável, muito dependente, mas em algum momento eles vão chegar até
os oceanos, que são um grande receptor desses sedimentos. Nós podemos enxergar os oceanos como uma grande massa de água, uma grande sopa de elementos químicos que são carreados através desses sedimentos. Esses sedimentos eles podem se precipitar também a partir dos oceanos e a partir de ambientes continentais também, como nós vamos ver. Sedimentos que estão dissolvidos nessas águas, em alguns momentos, eles tomam a forma sólida, eles precipitam, formando minerais importantes na composição de rochas sedimentares. Bom, então, como nós comentamos, os sedimentos eles podem ser transportados no estado sólido. Então, nós dizemos que eles sofrem um transporte físico ou mecânico. No caso, esses sedimentos sólidos, eles também são chamados de clastos. E eles são compostos por minerais, primários ou secundários. Nós vimos que rochas são agrupamentos de minerais, então fragmentos de rochas são compostos por minerais. E os sedimentos eles podem ser químicos também, ou solúveis, quando eles são carreados, dissolvidos nas águas que estão fazendo esse transporte. Nesse caso, a gente diz que o sedimento ele sofreu um transporte químico. Os sedimentos grandes, do tamanho calhau, cascalho, eles são transportados rolando no leito dos rios, no fundo dos rios, rolando ou saltitando pela força da água, pela correnteza. À medida que eles vão se movimentando, que eles vão rolando, eles vão se fragmentando, eles vão quebrando as arestas e eles vão ficando cada vez mais arredondados. Então, quanto mais longo for o transporte desses sedimentos, mais redondinho eles vão ficando. Os sedimentos menores, do tamanho areia, argila e silt, eles são transportados em suspensão, É como se eles fossem flutuando ali nas águas. Já os sedimentos químicos, aqueles que são solúveis, eles são transportados dissolvidos, são transportados em solução. Eles não estão representados porque a gente não enxerga eles, já que eles estão dissolvidos nessas águas que são agentes transportadores. Bom, então, de acordo com a origem desses sedimentos, de acordo com a forma com que esses sedimentos são transportados, as rochas sedimentares elas podem ser classificadas em rochas sedimentares clásticas ou detríticas, quando elas são formadas por sedimentos que foram transportados no estado sólido. Elas podem ser químicas ou bioquímicas, quando são formadas por sedimentos que foram transportados no estado solúvel, ou elas podem ser orgânicas, que são rochas formadas pelo acúmulo e deposição de materiais orgânicos. Então, nós vamos ver agora um pouquinho de cada uma dessas classes de rochas sedimentares. Bom, então a primeira classe de rochas sedimentares que nós vamos ver são as rochas clásticas ou detríticas, que são aquelas formadas por sedimentos transportados no estado sólido. E essas rochas, elas são classificadas, dentro das rochas clásticas, existe uma outra subdivisão que classifica essas rochas conforme o tamanho dos seus sedimentos. Então, pessoal, nós vamos nos referir agora a tamanhos, tamanho cascalho, tamanho areia, tamanho argila. Então, é importante que vocês saibam que quando a gente fala de argila, areia, cascalho, nós estamos falando simplesmente de tamanho de sedimentos. Então, um sedimento do tamanho areia, ele pode conter diversos tipos de minerais, assim como do tamanho argila, do tamanho cascalho. Essas definições, argila, areia e cascalho, são simplesmente definições de tamanho, tá bom? Então, rochas sedimentares, que são formadas por sedimentos grandes, que são aqueles sedimentos maiores que 2 milímetros, que têm o tamanho cascalho, elas são chamadas de rochas psefíticas, ou psefitos. Como exemplo, então, a gente tem os conglomerados e as brechas, que são formadas a partir da compactação e cimentação desses sedimentos que são grandes, que nós chamamos aí de tamanho cascalho. Nós vamos ter também as rochas sedimentares pissamíticas, ou os pissamitos, que são formadas por sedimentos do tamanho areia, que são aqueles menores que 2 milímetros e maiores que 0,05 milímetros. Como exemplo, a gente tem o arenito, que é uma rocha sedimentar formada pela compactação e cimentação de grãos de areia, de sedimentos do tamanho areia. Então, nesse
sedimento tamanho areia, podem estar contidos ali diferentes minerais, como quartzos, feldspatos, micas, né? Apesar de que o quartzo ele vai ser o mineral predominante nessa fração, porque nós estudamos, né, que ele é um dos minerais mais resistentes ao intemperismo. Bom, e nós temos também as rochas sedimentares pelíticas, ou os pelitos, que são aquelas formadas por sedimentos finos, que são sedimentos que têm um tamanho menor que 0,05 milímetros, ou seja, eles têm tamanho de silt ou de argila. Como exemplos, nós temos os argilitos, os siltitos, os folhelos, que são formados pela compactação de sedimentos pequenos, né, finos, do tamanho aí de argila ou silt. Esses sedimentos eles podem estar misturados com água também, né, formando as lamas, que também vão dar origem a rochas sedimentares pelíticas. Bom, o que é importante nós comentarmos é que os sedimentos de tamanho grande, do tamanho cascalho ou do tamanho areia, eles precisam de um agente cimentante para eles se consolidarem e assim formarem rochas. Então, a água que penetra ali nesses sedimentos, né, que percola esses sedimentos, ela contém vários elementos químicos dissolvidos e esses elementos eles podem se precipitar nos poros entre esses sedimentos e eles formam assim como se fosse uma cola, né? É um cimento natural que propicia a união, então a consolidação desses sedimentos de tamanho grande. Como exemplo, então, de agentes cimentantes, nós temos a sílica, os carbonatos de cálcio, os óxidos de ferro, e a presença desses agentes cimentantes vai influenciar também em uma série de propriedades dessas rochas sedimentares, né, psefíticas e pissamíticas. Já aqueles sedimentos mais finos, eles não necessitam necessariamente de um agente cimentante para se consolidarem. A própria pressão das camadas sobrejacentes, né, das camadas de sedimentos que vão se depositando ali em cima, ela já é o suficiente para consolidar esses sedimentos mais finos. Por quê? Quando esses sedimentos são fininhos, pequenos, do tamanho argila e silt, à medida que eles vão sendo comprimidos, né, apertados ali, a água que existia entre eles vai sendo expulsa e esses sedimentos eles passam a ter um contato face a face um com o outro. Eles estabelecem ligações químicas entre essas partículas, né? E eles formam então rochas sedimentares sem a necessidade da presença de agentes cimentantes, somente pelo efeito da compactação ou da compressão. Nós temos também as rochas sedimentares químicas, que são aquelas formadas por sedimentos que foram solubilizados, né, e dissolvidos, transportados em solução e que se precipitaram em determinado momento. Essa precipitação ela pode ser tanto química, né, puramente inorgânica, quanto bioquímica, com a influência de seres vivos. A maior parte das rochas sedimentares formadas por precipitação química, elas são formadas nos oceanos. Esse processo também pode acontecer em lagos, por exemplo, mas eles ocorrem principalmente nos oceanos, porque conforme comentamos, os oceanos eles recebem um grande aporte de sedimentos, né? Eles contêm uma quantidade imensa de elementos químicos dissolvidos ali, que dependendo das condições do ambiente, esses elementos químicos eles podem se ligar, se unir entre si e se precipitarem na forma de minerais, né, que serão os sedimentos que vão compor essas rochas químicas. Bom, como exemplo de rochas sedimentares químicas, nós temos as rochas evaporíticas ou sedimentos evaporíticos, que são formados, são precipitados quimicamente a partir da evaporação da água do mar. Então, em ambientes costeiros, ou em locais onde a gente tem água salobra represada, à medida que a água vai evaporando, vai aumentando ali a concentração de sais que estão presentes nessa água, né? Como se a gente imaginasse um copo com água e a gente for adicionando sal. Até determinado ponto, a água ela consegue diluir o sal. Mas se a gente colocar sal demais, a gente vai saturar aquela água. Ela não vai conseguir mais diluir o sal. E o sal ele vai se depositar no fundo do copo, na forma sólida. É da mesma forma que ocorre nesses ambientes, onde a gente tem uma alta taxa de evaporação da água. E essa solução ela vai ficando cada vez mais enriquecida em sais,
até que chega a determinado momento que essa solução ela se satura e elementos químicos que estavam dissolvidos ali, eles se combinam e se precipitam como minerais, que são os sedimentos que vão formar essas rochas. Um exemplo clássico de mineral que se forma assim é a halita e a gipsita e a anidrita, que também são conhecidos como gesso. À medida que a água do mar evapora, então íons de sódio e cloro, por exemplo, que estavam dissolvidos ali naquela água, eles se combinam, se ligam entre si e eles se precipitam, se cristalizam na forma de cloreto de sódio, formando assim o mineral halita. O gesso ele é um sulfato de cálcio, então íons de cálcio e enxofre que estavam dissolvidos ali se combinam, se ligam e se precipitam na forma de sulfato de cálcio, que formam os minerais gipsita e anidrita. Outras combinações de íons dissolvidos, de sais dissolvidos na água, também vão dar origem a outros minerais que vão compor os sedimentos que vão formar as rochas sedimentares químicas. Bom, aqui nós temos exemplos então da precipitação química do mineral halita a partir da evaporação da água. Aqui são poços de fabricação de sal lá no Peru. Então, águas subterrâneas muito enriquecidas em sais, águas salinas, elas são canalizadas para esses poços, elas ficam aqui represadas e à medida que a água vai evaporando, essa solução vai ficando cada vez mais concentrada em sais e esses sais começam a se precipitar. As rochas sedimentares formadas por precipitação bioquímica são formadas em um processo similar ao que nós acabamos de explicar, mas nesse caso, essa precipitação química ela é induzida pelo metabolismo dos seres vivos. Um exemplo de rochas formadas por precipitação bioquímica são os calcários, que são formados por minerais carbonáticos, principalmente a calcita e também a dolomita. Os oceanos eles são muito ricos em cálcio e em carbonatos. Esses materiais, o cálcio, ele é proveniente do intemperismo, principalmente de rochas ígneas e metamórficas, que geram sedimentos que acabam se depositando nos oceanos, que ficam muito enriquecidos em cálcio. A atividade de plantas e de animais, elas enriquecem a concentração de gás carbônico presentes na água. E o cálcio, que estava ali dissolvido, ele vai se combinar então com esse gás carbônico e eles vão se precipitar, se cristalizar na forma de carbonatos de cálcio, formando assim esses minerais carbonáticos, como a dolomita e a calcita, que são os minerais predominantes nas rochas calcárias ou rochas carbonáticas, que são rochas muito abundantes aqui na crosta terrestre. Bom, e por último, nós temos as rochas sedimentares orgânicas, que elas podem ser formadas pela precipitação ou pelo acúmulo de materiais orgânicos de origem animal ou vegetal. Bom, por precipitação, acontece da seguinte forma. Nós comentamos que os calcários eles podem ser formados, ou as rochas carbonáticas, por precipitação bioquímica, que é um processo onde os seres vivos eles influenciam de maneira indireta, aumentando a concentração de CO2 nas águas. Esse processo, essa precipitação de carbonatos de cálcio, ela também pode ocorrer por influência direta dos seres vivos. Alguns organismos marinhos, principalmente aqueles que contêm conchas, eles conseguem converter o cálcio e os carbonatos que estão diluídos ali na água em conchas, formando a sua estrutura corporal. Então a gente diz que esses organismos eles excretam, eles precipitam carbonatos de cálcio
na forma de conchas. Eles pegam esses íons que estavam dissolvidos ali na água e precipitam eles na forma de conchas. Quando esses organismos morrem e se depositam no fundo dos oceanos, essas conchas, então, elas vão se fragmentando e vão dar origem aos sedimentos carbonáticos que vão compor essas rochas carbonáticas de origem orgânica. É difícil separar esses processos, né, orgânicos ou bioquímicos, há controvérsias, inclusive, sobre como essa separação é feita, mas, em geral, no processo de precipitação bioquímica, os organismos influenciam indiretamente, e nessa precipitação de origem orgânica, os organismos eles têm uma influência direta na formação desses sedimentos carbonáticos. Bom, e nós temos também as rochas sedimentares orgânicas, formadas pelo acúmulo de materiais vegetais. Então, em áreas pantanosas, áreas alagadas, onde a gente tem uma deficiência de oxigênio, justamente porque esses ambientes estão saturados com água, a gente tem também uma baixa atividade microbiológica. Em locais de climas muito frios, isso também vai acontecer. Então, quando a gente tem baixa atividade microbiológica, a gente não tem decomposição da matéria orgânica. Então, a vegetação que cresce nesses locais, à medida que ela morre e vai se depositando, ela vai permanecendo ali, já que não tem micro-organismos para transformar esse material. E à medida que sedimentos vão se depositando em cima desses depósitos vegetais, né, sedimentos minerais oriundos de outros eventos geológicos, esse depósito vegetal ele vai sofrendo transformações. Isso vai dar origem, então, aos carvões minerais, a série dos carvões minerais. São 4 principais tipos, então, que é a turfa, o lignito, a hulha e o antracito. A turfa seria o estágio inicial, então, um material parcialmente decomposto, digamos assim, tem cerca de 50% de carbono. Bom, a matéria orgânica ela é formada principalmente por carbono, hidrogênio e oxigênio. À medida que esse material, esse depósito vegetal, ele vai sendo soterrado por outros sedimentos, os compostos mais voláteis, hidrogênio, oxigênio, eles vão sendo perdidos nesse material e vai havendo um acúmulo cada vez maior de carbono. E com isso, esse material ele vai evoluindo. Então, ele passa de turfa, ele passa para um lignito, que contém mais carbono e menos hidrogênio e oxigênio, depois para a hulha, até chegar no antracito, que é composto por cerca de 90% de carbono. E esses são os carvões minerais, então, formados por processos sedimentares a partir de acúmulo de materiais vegetais. Então, a gente tem aqui uma figura exemplificando, né? A priori, nós temos a formação de uma turfa, material vegetal parcialmente decomposto. Então, observem, né? Aqui a gente tem representando uma camada de 50 centímetros. À medida que outros sedimentos vão se depositando em cima dessa camada, essa camada ela vai sendo comprimida, né? Compactada. As condições de pressão e temperatura elas vão se modificando e esse material ele vai se transformando. Carvão betuminoso ou hulha até chegar no antracito. A gente vai ver que o antracito ele tem quase 90% de carbono, é um carvão então que tem um alto potencial calorífero, um alto poder de combustão. Só lembrando que esses carvões minerais eles são diferentes dos carvões que a gente usa para fazer churrasco, né, que tem origem vegetal, que vem da queima de madeiras. Bom, para fechar essa parte da nossa aula, então as rochas sedimentares elas possuem uma grande importância, tanto econômica quanto ambiental, né? Além delas cobrirem 75% da nossa crosta, as rochas sedimentares e os sedimentos eles têm uma ampla diversidade de usos. Eles formam importantes jazidas ou depósitos minerais, como depósitos de areia e calcário, que são extremamente importantes na construção civil. Os calcários, que são muito importantes na fabricação de cimento, fosfatos e outros compostos químicos, outros sedimentos que são fontes para a fabricação de fertilizantes agrícolas. O nosso sal de cozinha também é formado por processos sedimentares, o petróleo, os carvões e mais uma infinidade de outros usos que essas rochas e esses sedimentos elas nos propiciam. Bom, as rochas sedimentares elas também são importantes arquivos cronológicos.
já que comumente são encontrados fósseis de animais e de vegetais nessas rochas. Nós não vamos encontrar fósseis em rochas ígneas nem em rochas metamórficas. Nós vamos encontrar fósseis em rochas sedimentares por conta do processo de formação dessas rochas. Então, quando um organismo, um animal ou um vegetal, ele morre, camadas de sedimento podem ser depositadas em cima desse organismo. À medida que esses sedimentos vão se depositando, eles vão se compactando, vão comprimindo ali, então vão expulsando o oxigênio. Então, esses organismos, eles vão sendo preservados, eles não vão sendo decompostos, né? Eles ficam ali preservados entre essas camadas de deposição que formam essas rochas sedimentares. É uma característica típica para a gente identificar rochas sedimentares, essa ocorrência em camadas ou estratos, né? Elas possuem uma estrutura estratificada, onde a gente pode facilmente visualizar camadas oriundas de deposição de sedimentos de diferentes naturezas, né, de diferentes origens, que foram depositados em diferentes eventos geológicos. Bom, então vamos encerrar essa parte da nossa aula por aqui. Tem mais uma aulinha aí para vocês falando sobre os principais tipos de rochas sedimentares que ocorrem aqui no nosso planeta. E vou deixar também um material para leitura. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem em contato. Então, muito obrigada e bons estudos.